Alô você, tudo bem? Aqui estou eu de novo, seu irmão Ronald, seu irmão e amigo, para fazer mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Como sempre, eu suplico que deem aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá ok? Desde já eu agradeço. E agora eu peço, se tiver Bíblia aí, que vamos dar uma olhada na Bíblia em Provérbios 18:12, que diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Tá? Falando de humildade, é o que diz esse Provérbios 18:12. E eu quero exaltar duas pessoas que tomaram atitudes humildes. Quero falar do Papa João Paulo II e também quero falar do Papa Francisco, este último que faleceu. Sim, quero exaltar a humildade desses homens. O Papa João Paulo II pediu perdão a toda a humanidade por causa das atrocidades cometidas pela sua igreja no passado, tá? E o Papa Francisco também. O Papa Francisco eu acompanhei no YouTube esse pedido de perdão. Ele falou o seguinte: não existe motivo justo pelo que a igreja fez no passado. Bota isso na cabeça. O Papa Francisco falou: não existe motivo justo para o que fez, tá? Porque veja, irmãos, no passado, todo católico já sabe disso. Eu não estou inventando, né? Todo católico sabe disso. Que no passado, os papas eram assassinos, eram fornicadores, adulteravam, né? Fornicar é adulterar. Eram gananciosos, eles eram promovedores de guerra, praticavam orgias. Tem um papa aí que violentava as freiras e outro que mandava torturar os cardeais. E os papas no passado mandou torturar e matar muitas pessoas inocentes. Por exemplo, no tempo do protestantismo, muitos fiéis protestantes foram torturados, queimados vivos ou tratados de várias formas cruéis nos calabouços. Entendeu? Também o Papa mandou torturar, queimar vivo cavaleiros templários, mulheres acusadas de bruxaria, entendeu? E realmente, era esse o pedido de perdão que o Papa João Paulo II e o Papa Francisco fizeram. Eles pediram perdão aos fiéis por causa desses crimes. Tá certo? Realmente, olha. Não existe forma mais cruel de tratar o ser humano do que torturar a pessoa até a morte, né? Não existe. Por exemplo, esse ditador que está preso agora, né? Esse Nicolás Maduro, sei lá o que, meu Deus, fez tanta coisa horrível esse homem, tanta coisa horrível. Ele mandou torturar umas 42 mil pessoas na Venezuela, mandou prender muita gente. Foi terrível o que ele fez. Se ele não delatar, já está delatando, né? Mas se não delatar, vai pegar prisão perpétua ou morrer na cadeira elétrica, porque é lá nos Estados Unidos, né? Lá é cadeira elétrica a morte, a condenação por morte, tá?
Então foi horrível o que a igreja fez no passado. Horrível mesmo. Horrível. O problema é que atualmente existem historiadores da Igreja Católica, né? São autoridades católicas. Uns são historiadores, professores, sacerdotes. Sim, existem autoridades católicas hoje que procuram defender o indefensável, justificar o injustificável. Entendeu? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Muitos historiadores dizem que essas punições severas eram necessárias, porque o povo naquela época, olha só o que eles dizem, né? O povo naquela época era um povo mau, que não queriam concordar com a Igreja Católica, eram pessoas fanáticas. E realmente tinham pessoas fanáticas naquela época. Mas veja, minha gente, a função da Igreja Católica e da Igreja de Deus na face da terra, a Igreja verdadeira. A função de um cristão não é punir os pecadores. Sabia dessa? Eu não sou policial, então minha função não é punir um herege, uma pessoa do mal. Quem deve decretar punição são os juízes. A função da igreja é levar pessoas à conversão, é estender o braço aos pecadores e mostrar aos pecadores o amor de Cristo. Aí eu pergunto, e tortura? Isso leva a pessoa à conversão? Já ouviu falar de alguém que se converteu a Jesus porque foi torturada? Já ouviram isso? Não, irmãos. Violência só causa ressentimento. Lembrem-se, a verdadeira igreja cristã, antes de surgir a católica, eles morriam, eram perseguidos, morriam, mas não perseguiam ninguém. Eram maltratados, mas não maltratavam ninguém. Quer dizer, eles faziam o evangelho crescer, sem usar violência. Sem usar violência. Muito pelo contrário, eles faziam como Cristo diz: Senhor, perdoa esse cidadão que está me chicoteando no calabouço, perdoa ele, Senhor. Ele não sabe o que faz. Era assim a igreja no passado. Crescia sem usar violência. Lembre-se disso. Antes de estar defendendo esse tipo de prática que é tortura, que isso não existe. Não existe, irmãos. Tá? Outros historiadores dizem: não foi tanta gente assim que morreu, não. A igreja católica não matou tanto judeu assim, não. É exagero. Não foi tanta gente que morreu, não. Minha gente, tá bom. Eu não vou discutir sobre isso, tá? Por exemplo, os judeus dizem que foi um milhão de judeus que morreram nas mãos da Igreja Católica. Foram mortos pelos católicos. Mas as autoridades católicas dizem que não foi esse número tanto, não. Isso é um exagero. Mas eu não vou discutir sobre isso, tá? Mas é bom saber o seguinte: pelo menos eles reconhecem uma coisa. Houve tortura, houve violência, houve isso sim. Isso eles não negam. Às vezes colocava a culpa no Estado. Mas naquele tempo a Igreja Católica era o Estado. A Igreja Católica naquele tempo dominava o mundo, dominava os reis. Não sabiam disso? Pois é. Todos os reis da Europa, cada rei de sua nação, era submetido ao Papa. Quem fosse contra o Papa iria ser humilhado, iria ser morto. O rei que era contra o Papa podia ter sua terra invadida por exército,
de outras nações, de ser capturado e levado ao Papa, para o Papa humilhar e matar a pessoa. Era assim, os papas mandavam no mundo, tá certo? Pense bem, meus irmãos, você que é católico, que está me ouvindo, você que crê na Virgem Maria, você acha que a Virgem Maria apoiava isso? Será que foi a Virgem Maria que disse ao Papa em sonho ou em visão, né, o seguinte: olhem, eles crucificaram meu filho, os judeus crucificaram meu filho, eu quero que mande matar os judeus de uma forma cruel. Vocês acham que foi a Virgem Maria que mandou fazer isso? Porque veja, tem gente que diz, né, que o Papa é o homem que está mais perto de Deus. É o ser humano que vive mais perto de Deus e recebe revelações de Deus. Ou da Virgem Maria, né? Então, será que foi Jesus que mandou torturar e matar? Foi a Virgem Maria? Foi o Deus Pai que deu recado aos papas? Trate esse povo da forma mais cruel possível. Foi isso? Prezado irmão, prezado amigo, precisa meditar sobre isso, viu? E mais uma vez eu quero exaltar esses dois grandes homens, o Papa Francisco e o muito anterior, o Papa João Paulo II. Né? Só não tiro o chapéu para eles porque não uso o chapéu. Que Deus abençoe.